Boa tarde, a paz seja convosco. A graça e a paz seja com todos que me ouvem, porquanto está escrito que a fé vem por ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus, só a Bíblia pode produzir fé verdadeira para poder salvar o homem. Eu venho em nome de Jesus Cristo anunciar as boas novas do Evangelho, em nome não de uma denominação, mas somente em nome de Jesus Cristo. Jesus não anunciou a nós uma religião, mas sim um caminho. Jesus e religião não é a mesma coisa. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Tudo foi feito por meio dEle. Quer principados, quer potestades, todas as coisas foram feitas por meio dEle. João reconhece, primeiro capítulo, dizendo que Ele era o Verbo estava com Deus e Ele era o próprio Deus. E sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele é o Criador. Ele é o único Deus, relatado numa das cartas de Paulo. É o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o Nazareno, o Salvador, o que disse que iria e voltaria novamente para nos dar uma morada. E se eu for e vos preparar a morada, então virei novamente e vos levarei comigo. Portanto, esta é a promessa que Jesus fez. Viria novamente. Essa segunda promessa se cumpriu. Algumas pessoas dizem que Jesus já veio. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele veio, Ele esteve, Ele caminhou juntamente dos seus, a qual um reconheceu. Mas a sua promessa é que Ele virá novamente, porque Ele foi para preparar uma morada. Foi Jesus, foi preparar uma morada, está preparado. E Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Infelizmente nós vivemos uma época de muitos falsos profetas, falsos pregadores. Muitas pessoas estão torcendo e distorcendo a Escritura Sagrada para sua própria perdição. Eles dizem e negam que Jesus não virá. A segunda carta de Pedro fala, alertando no capítulo 3, que negariam dizendo: cadê a promessa da sua vinda? Porque desde os tempos dos meus pais, alegando que desde os tempos da antiguidade dos seus avós, essa promessa nunca se cumpriu. Pedro alertando acerca desse tempo atual. Há um passado muito antigo. Desde então nós vemos as pessoas dizendo a mesma coisa. Cadê a promessa que não se cumpriu? Porque desde o tempo dos meus pais, dos meus avós, e essa promessa não se cumpriu. 2 Pedro capítulo 3 está alertando, dizendo: ainda que alguns a tenham por tardia a sua promessa, mas Deus, Ele é longânimo. Ainda que alguém diga que Jesus está tardando, e digam que Deus tarda, mas não falha, Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Deus é longânimo. Longanimidade é uma misericórdia de Deus. Enquanto este mundo ainda não foi consumido vivo,
Por isso este mundo permanece, e a sua destruição não veio, porque Deus é longânimo. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos, por amor dos escolhidos, o tempo se abreviaria, e está se abreviando. O tempo foi dado, desde que Jesus fez a promessa, está se cumprindo, o tempo está se esgotando, o tempo está acabando, está se esgotando. Passou-se gerações, mas a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Deus não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Esquece os outros nomes que você ouviu por aí, porque além de Jesus não tem outro que possa salvar. Além do verdadeiro intercessor que é Jesus, não há outro, pois só há um intercessor verdadeiro e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só há um mediador, aquele que está entre Deus e os homens. Aquele que está no meio, mediador, é o que está entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, não tem outro mediador, não tem uma medianeira. Jesus é mediador dos vivos, daqueles que invocam a Deus, o Pai, como seu Senhor e como seu Pai. Se tão somente assim em Deus você permanece, Ele é o seu Pai. Ele trata como filhos aquele que o recebem como Pai. Filhos de Deus tratam Deus como seu Pai em suas ações, na fé, em sua caminhada, de acordo com a palavra, de acordo com a Escritura. Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, e no versículo de número 37, ou melhor, versículo 35, está escrito: passarás o céu e a terra, passarás o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porém, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. A Bíblia fala que os céus e a terra se passarão, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Estes mesmos céus em que o Filho do Homem, Jesus Cristo, foi visto subindo, este mesmo céus passará. Quando Cristo novamente se apresentar diante desses céus, se passarás os céus e a terra. O que é vai deixar de ser, o que existe deixará a sua existência, porque este mesmo céus e essa terra se reservam para o fogo. 2 Pedro capítulo 3 diz que ardendo, os elementos ardendo se desfarão com o ardor da ira de Deus, que sobrevirá sobre a face da terra. Ou seja, a criação de Deus, ela permanece hoje, porque Jesus ainda não veio, porque ainda o arrebatamento não aconteceu. Hoje você respira pela misericórdia, hoje você caminha pela misericórdia. Mais um dia, pela misericórdia de Deus, respiramos pela misericórdia de Deus. Porém, este mesmo céus em que nós hoje contemplamos, o dia Cristo virá nas nuvens no céu, com poder, com grande glória. Esta é a promessa de Jesus.
Eu irei para o Pai, prepararei uma morada, para que aonde eu esteja, estejam vocês também. Para alguns, essa promessa, ela é tardia. Para outros, esta promessa jamais vai se cumprir. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é longânimo, não querendo que nenhum se percam, mas que todos venham alcançar a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Quantos se perderam na caminhada entre esse tempo que nós vivemos peregrinando, como peregrinos em uma terra estrangeira? Quantos se perderam na caminhada em relação a dois caminhos? O caminho que conduz à vida e o caminho que conduz à morte. Ou seja, o caminho que conduz à salvação e o caminho que conduz à condenação. Quantos se perderam nesse caminho? Estão perdidos caminhando para o matadouro. Quantos estão perdidos nesta caminhada, caminhando para o inferno, se esquecendo da promessa? Disso Deus deixou certeza, é que Ele há de julgar o mundo por meio do varão a qual Ele destinou, ou seja, por meio da pessoa de Jesus. Deus vai julgar a tua situação. E como você se apresentará diante da presença de Deus? Se você não tiver justificado de seus pecados diante de Deus, estará perdido para ser lançado em trevas exteriores, em um lago de fogo. Se você não tiver justificado nesta vida diante de Deus pela graça de Cristo, estará perdido em uma eternidade de tormento, em uma eternidade onde não haverá a esperança. Mas a Bíblia diz: se hoje ouves a voz do Senhor teu Deus, não sejam ignorantes como fizeram no tempo passado. Ou seja, no tempo passado não houve arrependimento. No tempo passado não houve uma humilhação, um arrependimento verdadeiro diante de Deus. E que, por sinal, nos dias de hoje, muito tem se endurecido o coração de muitas pessoas diante de Deus, a fim de não se arrependerem de suas más obras, a fim de não se converterem de seus maus caminhos. Esses negam o poder, a dominação de Deus, não estando sujeitos ao Senhor, o Senhor da glória. Mas como foi nos dias de Noé, está se repetindo a mesma situação e a mesma história, porque a palavra e a promessa, elas se cumprem. A palavra do Senhor, ela não volta atrás, ela se cumpre. Nenhum jota, nenhum tio foi anulado, mas tem se cumprido. Jesus, Ele diz: os céus e a terra se passarão, porém a palavra de Deus jamais há de se passar. Quantos estão perdidos no caminho de iniquidade? Milhares e multidões no vale da decisão, no caminho da idolatria, no caminho da perdição. Milhares de pessoas no caminho da perdição, em seus pecados, sem arrependimento, sem conversão. Cuidado, sem reconciliação diante de Deus, de seus maus caminhos, sem salvação. Não vai adiantar recorrer para os cultos de domingo, para as missas de domingo. Não vai adiantar se tornar evangélico, não vai adiantar se tornar católico, se não houver conversão em seus caminhos. Se não há uma conversão genuína, não há salvação, não há esperança de um futuro vindouro, de vida eterna com Cristo. Milhares de pessoas estão se deixando ser enganados. Elas fazem parte de um sistema religioso, onde muitos estão orgulhosos da religião que têm. Muitas pessoas carregam consigo esse sentimento maligno
chamado orgulho. O orgulho, ele é uma destruição, e muitas pessoas cultivam esse sentimento, que é o orgulho, e esse sentimento ele tem sufocado, matado, destruído a alma. Esse orgulho, onde as pessoas estão cultivando, levará ao inferno, à condenação eterna. Multidões de pessoas se orgulham porque tem uma religião. Você não deve se orgulhar de ter uma religião. Você deve se alegrar se o seu nome for encontrado escrito no livro da vida. Se o teu nome for encontrado inscrito no livro da vida, você deve se alegrar. Você deve ter alegria se o teu nome estiver inscrito no livro da vida. Mas não se orgulheis de ter uma religião. Não estejam orgulhosos por ter uma religião, pois nenhuma religião te colocará no céu. Nenhuma religião te faz ser uma pessoa justificada diante de Deus. Religião não é o padrão de Deus para te guiar até o céu. O padrão de Deus para guiar o homem até o céu é a sua palavra. Religião não é a forma de Deus de ajuntar as nações para o seu reino. A forma de Deus ajuntar e religar o homem a Deus é através da pessoa de Jesus Cristo. E que, por sinal, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada aguda de 2 gumes. A palavra do Senhor Deus, ela é viva, ela é eficaz para salvar. A palavra de Deus, ela corrige também. Esta palavra, ela corrige também, para que todo homem seja aperfeiçoado diante de Deus, não é diante dos homens. Porque numa sociedade onde muitas pessoas estão preocupadas diante dos olhos dos homens, estão se esquecendo dos olhos de Deus. Em uma sociedade onde muitas pessoas estão tentando agradar o seu pastor, estão tentando agradar Jesus Cristo, diante de uma sociedade que quer parecer bem diante do seu líder religioso, estão se esquecendo de se apresentar bem diante de Jesus Cristo. Em uma sociedade como essa, onde pessoas querem viver de aparência, estão se esquecendo do seu interior, o seu segredo diante do Senhor, o teu coração. Em uma sociedade que se esqueceu de Deus, vivem como sepulcros caiados, bonitos por fora, sujos por dentro, limpos por fora e sujos por dentro. Aonde Jesus falou: ora, o que o exterior fez, não fez o interior também? Como pode você limpar o exterior do prato, sendo que por dentro ele está sujo? Como você pode cuidar da aparência por fora do seu exterior, assim como cuida do sepulcro, sendo que o que está dentro são restos, são podridão, são vale de ossos secos. E as pessoas estão escondendo seus pecados para debaixo do tapete. Jesus, ele vai pedir conta de tudo que tem feito através do seu corpo. Milhares de pessoas estão acomodadas em seus pecados, acreditando que vai ficar tudo bem, sendo que na verdade estão caminhando como inimigos da cruz, para condenação, para perdição. O dia que se chama hoje é o dia de colocar em ordem e de se preparar para estar diante de Deus. O dia que se chama hoje é o dia de você acertar as contas com Deus, de se reconciliar com o Filho de Deus. Se reconcilia, porque Ele vem nas nuvens, com poder, com grande glória, e a sua imundície, a sua iniquidade, ela te lançará fora do reino de Deus.
porque quando Cristo vier nas nuvens no céu, vai juntar os bodes à esquerda, vai juntar as ovelhas à direita. Os bodes, ele dirá: apartai-vos para o fogo eterno, e as ovelhas, ele dirá: vinde a mim, bendito sou meu Pai. A sua sujeira, o seu pecado escondido, oculto, te levará ao inferno quando Cristo vier. A sua iniquidade te colocará debaixo de um tormento eterno, em uma condenação eterna, quando receber a recompensa do Senhor, que te dará vida ou morte, salvação ou condenação. Escolhe hoje: é caminho estreito ou é caminho largo e espaçoso que conduz à perdição? Escolhe hoje uma vida reta diante de Deus ou a sua iniquidade. Escolhe hoje se você vai querer o padrão deste mundo, que aceita tudo, o mundo aceita tudo, ou o padrão de Deus, que reprova as obras das trevas. O mundo dá aprovação às obras das trevas, mas Deus, rejeitando, ele anuncia a você que se arrependa. O mundo aceita todos os padrões imorais, corruptos, que tiram a moralidade do ser humano, aceita todo tipo de corrupção. As suas leis aceitam tudo, legalizam o homicídio, crianças sendo formadas no ventre, sendo assassinadas. Porém Deus, ele reprova. Deus, ele reprova as suas más obras. Deus, ele reprovará os perversos diante dele quando estiverem prestes a receber sua recompensa. Quando estiver diante do Senhor, meu irmão, o que você dirá a Deus? O que você vai dizer ao Senhor? Você que não quis se arrepender dos seus pecados, você que nem tão pouco fez questão de se arrepender de suas iniquidades, o que dirá diante do Criador dos céus e da terra? O que dirá diante de Jesus Cristo, a qual numa cruz padeceu o castigo que pode te trazer a paz eterna? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esta paz não é uma paz momentânea, não é uma paz que você sente agora, por meio de alguma coisa, mas é a paz de espírito, é uma paz eterna. O castigo que Jesus padeceu é para te trazer uma vida eterna, essa paz que deve permanecer em ti. O que você dirá diante daquele que foi crucificado, que foi caluniado, humilhado, quando estiver prestes a receber sua recompensa por meio de seus pecados? Porque ele trará consigo o juízo. O mesmo Jesus Cristo de amor, o mesmo Jesus Cristo que pregou a nós, que ele veio ao mundo e nos amou de tal maneira, ele virá como o leão, ele virá como um justo juiz. Em Mateus capítulo 25, está nos apresentando o Cristo que virá e surgirá nas nuvens no céu. Apocalipse 22 está dizendo o que o Cristo ele fará quando ele vier nas nuvens no céu. Ele vai reprovar os idólatras, ele vai reprovar os feiticeiros, ele vai reprovar para condenação, ele vai condenar, ele vai lançar nas trevas de tormento. Quando o Filho do Homem vier nas nuvens no céu, juntamente de milhares de seus santos anjos, com poder e com grande glória, então ele separará um dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Aos rebeldes, aos perversos, os homens se tornaram perversos, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. A perversidade do homem, meu amigo, ela se tornou contra Deus, contra os de Deus, onde o Senhor, ele se apresentou para tirar os nossos pecados, mas rejeitam
abandonar os seus pecados. Como se Deus, Ele tivesse que dar um jeito nos seus pecados sem você fazer nada. Ele já fez. E a Bíblia fala: despojai-vos da vossa vã maneira de viver. Vocês se separem, abandone a vossa maneira de viver, que é vã, mas transformados pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala que, como foi nos dias de Noé, como foi naqueles dias anteriores ao dilúvio, será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto naqueles dias comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Naquele tempo, meu irmão, como nos dias de hoje, os homens se inflamaram em suas sensualidades. Naqueles dias de Noé, como nos dias atuais, as pessoas abandonaram o temor a Deus para viver as suas vidas ímpias, para viver as suas vidas afundadas em uma vida sodomita e imoral, uma vida ímpia de idolatria, para adorar deuses mortos, cultuados através de uma imagem criada pela mão do homem. Naqueles dias de Noé, a Bíblia diz que eles não perceberam, até que veio o dilúvio, destruiu a todos. Deus, Ele não destrói aos seus filhos. Deus, Ele não destruirá aos seus, mas Ele destruirá os perversos. O dilúvio destruiu os perversos. O dilúvio destruiu os inimigos da justiça de Deus. O dilúvio destruiu os inimigos da verdade. Os inimigos, eles não prevalecerão adiante. Todo homem, ele tem amizade com o seu pecado, ele se torna inimigo. Ele se declara inimigo em suas ações. Todo homem que ama a Deus, ele é inimigo do pecado. A Bíblia fala no livro de Tiago: adúlteros, adúlteras, não sabeis que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. O mundo, padrões, não pessoas, o mundo, ações, culturas, tradições malignas, ações e não pessoas. O mundo que a Bíblia está falando é um sistema, meu irmão, não se trata de pessoas. Você tem que odiar o mundo e não as pessoas que estão no mundo. Você tem que odiar o mundo através de suas ações, através de seus pecados, e não aqueles que estão no mundo. A Bíblia fala: vocês estão no mundo, mas vocês não são dele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nós somos peregrinos numa terra estrangeira. Nós não devemos amar aquele mundo antigo que a Bíblia fala que era guiado pelo maligno. Jesus falou: este mundo jaz no maligno. Nós não devemos amar este mundo por conta daquele a qual rege este mundo, que é o maligno. Por isso a Bíblia fala: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você não deve amar este mundo, você deve amar a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. O mundo não deve se amar, o mundo jaz no maligno. A igreja não faz parte do mundo. A Bíblia diz que existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Os filhos do maligno, eles fazem parte do mundo. Os filhos de Deus fazem parte do reino de Deus, reino celestial. O mundo terreno, todavia, é guiado pelo maligno. São sentimentos imorais, são sentimentos perversos, corrompidos, sentimentos idólatras, sentimentos homicidas, sentimentos que corrompem a sobriedade do homem. E a sua retidão diante do Senhor, ela deve ser conservada.
a tua consciência deve estar limpa diante de Deus, diante daquele ao qual todos nós teremos, de uma forma que presta conta de nossas obras, que foram feitas por meio do corpo, fora do corpo, fora do corpo. O homem, ele corrompe outras pessoas, fora do corpo. As suas palavras, o seu mau testemunho, corrompe outras pessoas, e a Bíblia diz que os bons costumes, os maus costumes corrompem os bons costumes. Por isso o livro de Salmo fala, no capítulo 1 de Salmo, que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não faz parte e não está em cumplicidade com os escarnecedores, porque aqueles que amam segundo a carne não podem agradar a Deus. Por isso que o homem não deve se encontrar na roda dos escarnecedores, porque os que andam na carne não podem agradar a Deus. Não agrada a Deus os que andam segundo a carne. A carne se inclina a adultérios, a prostituições, a inimizades, a idolatrias, a bebedeiras, imoralidades, perversidades, homicídios, mentiras. Gálatas capítulo 5, essas são as obras da carne, e que te conduz à condenação, à perdição. Jesus, ele anuncia que, como foi naqueles dias anteriores ao dilúvio, assim também será na geração vindoura, a geração da vinda do Filho do Homem. A geração de Noé representa uma geração corrupta. A geração de Noé representa a geração de hoje corrupta. A geração de Noé representa uma geração de pessoas que não querem nada com Deus. Elas querem de Deus, mas com Deus nada. Elas querem o que Deus ele pode fazer, mas não a pessoa de Deus. Pessoas interesseiras, geração de Noé, que buscava a Deus para poder obter vitórias, para poder obter livramentos, que buscava a Deus pelos benefícios, porém se afastavam de Deus em suas obras, se afastavam de Deus em suas ações contrárias, em sua perversidade, em sua perdição. Jesus ele vai vir, e ele vai vir com poder e com grande glória. Ele vai destruir os soberbos. A Bíblia fala: bem-aventurado é o varão que não respeita os soberbos. Bem-aventurados são os homens que não respeitam os soberbos. Livro de Salmo, está escrito que bem-aventurado mais do que feliz são os homens que não respeitam os soberbos. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas ele resistirá ao soberbo. O soberbo Deus ele resiste, assim como o soberbo resiste à ordenação de Deus, assim como o soberbo ele resiste à correção diante do Senhor, ele resiste diante do Senhor a boa conduta. Assim como o soberbo rejeita a correção, Deus vai rejeitar o soberbo para ele não herdar o reino de Deus. Segundo a Bíblia diz, a geração de Noé representa um povo soberbo, e que por sinal Jesus está falando no sermão profético em Mateus 24 que o dia da sua vinda será como nos dias de Noé, será como na geração anterior ao dilúvio. A geração de Noé tinha uma porta aberta para salvar, uma porta que permaneceu aberta por anos e anos e anos, até que chegou o fim.
O que tem em comum essa geração com a geração de Noé? Se até as suas obras são semelhantes, são más como a geração de Noé, se até a tua fé, como era naquele tempo de Noé, hoje se acabou, se desvaneceu. No tempo de Noé, a porta da arca permaneceu por 120 anos aberta, para que alguém porventura entrando salvasse da destruição do dilúvio. Jesus está dizendo em sua palavra que Ele é a porta. João capítulo 10: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim salvar-se-á, achará pastagens. Jesus é a única porta que quem entra por Ele se salva. Mas qualquer outra porta que você entrar, condenação existe, e condenação virá em qualquer outra porta que você entrar, a qual não é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é uma religião, Jesus Cristo não é evangélico, Jesus Cristo não é católico. Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade, Jesus, Ele é a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Jesus Cristo. Jesus está além de qualquer religião, ou seja, sendo o caminho, sendo a verdade, sendo a vida. Jesus é muito mais além do que religião. Religião só tem promessa. Jesus ele tem a única promessa: aquele que vier após mim não lançarei fora, mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A sua promessa, ela não termina. A tua promessa não dura 100 anos. A promessa que Jesus fez não é por um tempo que você viver nessa terra e depois morreu, acabou. A promessa de Jesus não é até morreu, acabou. A promessa de Jesus é que aquele que vencer herdará todas as coisas, ou seja, ela é eterna. Para aqueles que assim recebem a salvação, essa promessa será para toda a eternidade. Infelizmente, há um povo que quer ouvir uma promessa que vai alcançar isso, aquilo, vitórias, conquistas, bênçãos, coisas momentâneas. Há pessoas que estão procurando promessas momentâneas e estão deixando o foco principal, a promessa eterna, da eternidade. Por isso Jesus ele falou: aquele que permanecer até o fim vai ser salvo. Jesus falou: são dois caminhos e você precisa escolher. Um é estreito, outro é largo, e você tem escolhido o que diante do Senhor? Volto a repetir: tem uma religião. O conforto de religião não significa estar seguindo Jesus, não tem garantia de uma eternidade ao fim dessa vida, não tem. A tua garantia que a tua salvação é fim desta vida é se você permanecer nele, na pessoa de Cristo, segundo a sua palavra, ou seja, segundo a Escritura, que foi divinamente inspirada por Deus para corrigir, para ensinar, para que todo seja aperfeiçoado diante de Deus. Deus não confiou ao homem uma responsabilidade de salvação. Deus não confiou ao homem essa responsabilidade de cuidar da tua alma, mas Cristo, o bispo das almas, o supremo pastor, o pastor do verdadeiro rebanho, das verdadeiras ovelhas, se chama Jesus Cristo, e que por sinal Ele é o único Pai da eternidade. E Ele mesmo diz: a ninguém chameis de Padre, ou melhor, a ninguém chameis de Pai. Em outro idioma vai ser Papa, em outro idioma vai ser Padre, mas a Bíblia fala: ninguém chame de Pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu.
Esse Pai que está no céu, Jesus Cristo, também é conhecido como pastor. Ele não é conhecido como Padre, sendo Ele o Pai da eternidade. Ele não chama ninguém mais de Pai, de Padre ou Papa, a não ser aquele que está no céu. Independente do idioma que você chamar Deus, ou seja em italiano, Papa, ou seja em romano, Padre, Deus, Ele é único Pai. Jesus é o Pai da eternidade. E a Bíblia diz que Ele é o bispo das vossas almas. Ou seja, meu amado, a nossa alma tem que estar sujeita a Ele. As pessoas acham que ter religião é o mesmo que não viver sem correção. Quem está em Cristo, meu irmão, ele vive uma conduta reta. A correção vem do alto, não vem de homens. A correção do homem é negligente, mas severa correção o Senhor Deus Ele nos dá. Severa correção vem de Deus. A correção dos homens ela é negligente, porque hoje os altares estão tomados de adúlteros, está manchado de prostituições nos altares, de pedofilia, de imoralidades, de escândalos e mais escândalos, porque não existe uma verdadeira correção vinda do alto céu, vinda de Deus, mas uma correção do homem superficial e negligente, onde brigam por títulos, onde querem serem vistos e reconhecidos, onde cada um quer ter a sua parte, onde um quer ser mais remunerado e mais visto do que o outro. Não existe correção, existe vaidade sobre vaidades, ganância e soberba, idolatria e perversidades. Jesus ele diz: se hoje ouves a correção do Senhor teu Deus, não se desmaies. Mas hoje o povo desmaia, chega a desmaiar de uma correção em seus maus caminhos, porque a humanidade hoje está vivendo sem correção, como meninos mimados na fé, que não suportam a correção e querem só bajulação, querem a bajulação dos homens e não querem a correção de Deus, querem uma motivação vinda dos homens, mas não querem a correção que vem do alto céu de Deus. E Deus ele anuncia que se arrependam. Deus ele anuncia a casa rebelde que conserta, enquanto há tempo diante do Senhor que você terá que dar conta diante de Deus. Deus anuncia a casa rebelde que coloca a casa em ordem. Casa rebelde, coloca a casa em ordem. Não sabeis que este tabernáculo, o corpo, é o templo, morada de Deus. Casa rebelde, casa de adultérios, é o corpo dos rebeldes, dos imorais, dos perversos, dos adúlteros, dos efeminados, sodomitas, beberrões, assassinos, soberbos. Casa rebelde, se convertam diante do Senhor, se convertam diante daquele a qual terá que dar conta diante dele. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio de Jesus Cristo. É por meio dele que vai vir, meu amado, a recompensa. O juízo vindouro vem. A palavra da mensagem da cruz é sobre o que Jesus ele vai fazer, é sobre o que Jesus fez e o que há de fazer. A mensagem da cruz é sobre um juízo que virá, não é sobre somente o que aconteceu, porque não acabou a promessa de Deus. O que aconteceu, aconteceu. O que há de vir virá e não tardará. O juízo vindouro de Deus ele vem. O juízo vindouro do Senhor está próximo, moradores. O dia do Senhor vem como relâmpago. E a Bíblia diz que naquele dia ele resistirá aos soberbos, porque ele tem uma pá na sua mão, de sorte que não lhes deixará sobrar nem raiz nem ramo. Quem? Jesus Cristo.
o conhecido como Yeshua, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Messias, o grande eu sou, o Príncipe da paz, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá na vinda no céu, ele virá com poder e com grande glória, para um juízo tanto para salvar como para condenar. E ele diz: eu não vim, quando Jesus ele proclamou essa palavra, eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar. Ele estava dizendo a sua promessa quando os judeus estavam caminhando sem correção. O que ele estava dizendo? Agora não é a hora do juízo. Nesse momento não estou eu como juiz, mas como salvador. Mas porém, a palavra que vocês têm ouvido, esta palavra há de julgar no último dia. Jesus, ou seja, o que Jesus diz: eu não vim julgar, agora eu não sou juiz, mas porém esta palavra o julgará, o juízo virá, o juízo está próximo. O juízo não é hoje, o juízo não é agora, mas após a morte segue-se a juízo. Hebreus 9:27, pois o homem está ordenado morrer uma vez, vindo após a morte o juízo de Deus. O juízo não é agora, mas quando sair do corpo, será julgado pelo Deus poderoso, o Deus grandioso, e Ele te dará recompensa, vida ou morte, salvação ou condenação, segundo suas escolhas. Deus dará a recompensa, salvação ou condenação, vida com abundância ou perdição eterna diante de Deus. Se prepare. Para onde irá a tua alma? Já parou para pensar? A quem tu encontrará em uma eternidade não muito distante, mas e que está diante de nós, fechando os olhos para essa vida, abrindo os olhos para uma eternidade, uma realidade eterna. E foi essa situação e a consequência da geração de Noé, que fechou os olhos, que foram destruídos no dilúvio. O dilúvio matou uma multidão de pessoas. O dilúvio destruiu uma geração inteira que não deu ouvidos, foram rebeldes diante do Senhor Deus, não tiveram correção diante de Deus, porque não receberam a correção diante de Deus. O dilúvio foi um juízo para a geração de Noé. Sabe o que é o juízo para a nossa geração? O juízo para a nossa geração não é o Covid, o juízo para a nossa geração não é terremoto, o juízo para a nossa geração não é furacões, não é terremotos, não são destruições, mas é Cristo vindo nas nuvens no céu, trazendo consigo a recompensa, o galardão, tanto dos ímpios como dos salvos, tanto dos justos como dos injustos. Será o justo juiz quem dará, o próprio Jesus Cristo. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja que a geração de Noé estava fazendo o quê? A geração de Noé estava colocando a boca no pó, se humilhando diante de Deus para que houvesse misericórdia. Não. A geração de Noé proclamaram um dia de arrependimento diante de Deus, dizendo: pecamos contra ti, ó Deus. Não. A geração de Noé estava comendo, estava festejando no momento que era para se arrepender.
O momento que era para chorar, converter o seu sorriso em choro de arrependimento, estavam festejando, estavam se embriagando, estavam se entupindo de glutonarias, estavam casando-se, dando-se casamento até a última hora, vivendo sem correção, sem temor. A Bíblia diz que veio o dilúvio e a terra foi inundada. E eles não perceberam, até que veio o grande dilúvio, destruiu a todos. A Bíblia diz que todos foram destruídos. Todos. Os ateus questionam, até hoje, porque são soberbos e não reconhecer a glória, a divindade e o poder de Deus. Ah, mas Deus matou crianças. Se você, sendo pai, guiar o seu filho ao matador, ele vai morrer junto com você. A geração de Noé guiou os seus filhos para a destruição de Deus. A geração de Noé matou os seus filhos. A geração de Noé não levou os seus filhos pela porta da arca, mas levaram os seus filhos a tentarem a Deus. Como se Deus não viesse trazer a destruição, e veio a destruição. Quem matou as crianças na geração de Noé não foi Deus, foi a negligência de seus pais, foi a ignorância de seus pais que matou as crianças nos dias de Noé. E os pais de hoje, com a sua ignorância, a sua negligência, estão destruindo a moral de seus filhos, estão permitindo seus filhos se tornarem imorais, estão permitindo seus filhos aprenderem perversidades por causa do seu orgulho e da sua soberba. Os pais da geração de Noé levaram seus filhos a tentarem a Deus, não entrando pela porta da arca, mas permanecendo ainda como se o dilúvio não viesse. E as pessoas estão fazendo isso com as suas crianças da mesma forma que fazem, conduzem os seus pequenos. Só que a Bíblia fala: ai daquele que conduzir ao tropeço um dos meus pequeninos, ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Se os pais são idólatras, os filhos se tornam idólatras. Se os pais são beberrões, o futuro da criança é o que ele vê com os seus pais. Se os pais são mentirosos, seus filhos são o reflexo, são o espelho dos seus pais. Faça o que eu falo, não faça o que eu não faço o que eu faço. A hipocrisia, ela está tomando conta. A ignorância, a hipocrisia está destruindo a geração atual, onde as pessoas estão repetindo as mesmas tolices do tempo passado, onde a Bíblia diz que Deus, o que Ele fez na geração de Noé, foi para o nosso exemplo, para que vivêssemos em temor. E o que Deus fez questão de deixar escrito, deixar documentado em sua palavra, para que possamos ver o exemplo e sabermos quem é Deus, e tememos a Deus, e damos honra e a glória em nossos caminhos. Apocalipse fala: temei ao Senhor, dá-lhe honra e dá-lhe glórias, porque é chegada a hora. O que Deus fez com a geração de Noé para gerar temor em seu coração, para não repetir as suas mesmas tolices. E a Bíblia fala em Provérbios que aqueles que voltam a repetir as suas mesmas tolices são como o cão que voltou a rolar no seu próprio vômito. Ou seja, o cão que revolveu o seu próprio vômito, o cão que engoliu o seu próprio vômito, são as pessoas que voltam a repetir as mesmas tolices. Uma hora dizem estar arrependido diante de Deus, outra hora cegos, induzidos pelo pecado, voltam a cometer as mesmas coisas. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo.
Arrependa-se de vossos pecados. Coloca a boca no pó. Clama ao Senhor teu Deus. Porque talvez pode ser que ainda haja misericórdia. Porque se você se humilhar ao pó e se mostrar para Deus o quão arrependido você está, pode haver grande misericórdia para ti. Se você se voltar a Deus e se arrepender dos seus pecados, pode ser que talvez você mostre para Deus o quão você está arrependido dos seus pecados e pode haver misericórdia. Por isso que a Bíblia fala, talvez haja misericórdia. Sabe por que talvez? Porque há um pecado que Deus não perdoa, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Não há o perdão, não há misericórdia para um blasfemador que blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Se você não é um blasfemador, talvez haja misericórdia para ti. Se você cometeu qualquer pecado, mas não cometeu a blasfêmia, se você cometeu a blasfêmia, não há misericórdia. Coloca a tua boca no pó, pede misericórdia a Deus. A Bíblia diz que Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas em que todos venham alcançar a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus nos garantiu que Jesus virá. Deus nos deixou certeza em que Cristo virá, mas Ele não virá para a alegria de muitos, porque a vinda de Cristo não vai ser para a alegria de muitos. A vinda de Cristo, a vinda de Cristo será angústia para muitos. O dia vindouro de Cristo será para angústia e tristeza de muitos, mas a alegria de poucos será para quando Cristo vier. A angústia e dor serão para os que não obtiveram conversão, não tiveram arrependimento diante de Deus. Será dia de angústia. Sem arrependimento diante do Senhor, será dia de angústia. Sem conversão verdadeira diante de Cristo, serão dias de angústia. Sem conserto diante de Cristo, serão dias de angústia. A vida de iniquidade diante de Cristo trará sobre si, trará consigo dias de angústia. No dia em que há de vir Cristo para te dar a sua recompensa, a condenação. Porque para isso Cristo virá, trazendo consigo a salvação e a condenação para os homens ímpios de má conduta que não se converteram e nem se arrependeram de seus maus caminhos. Até o profeta Sofonias fala no capítulo 1, versículo 14: o grande dia do Senhor está perto e se aproxima muito o dia do Senhor. Aquele dia será um dia de angústia, aquele dia será um dia de desolação, será um dia de trevas, será um dia desolador. Angustiarei os homens, eles caminharão pela terra, errantes, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo, cidade de Goiânia. O dia do Senhor está próximo, Brasil. O dia do Senhor está se aproximando, moradores. O dia do Senhor está próximo, ouvintes. O dia do Senhor está próximo e se aproxima muito. Será dia de angústia. Há muitos os que hoje estão me ouvindo. Por quê? Sem correção, sem conversão em seus pecados, trará para você o desespero, aonde não haverá esperança. Se colocar a boca no pó, se humilhar diante de Deus hoje, talvez possa ser que haja misericórdia, possa ser que Deus se compadeça. Deus, Ele se compadece. Deus tem misericórdia daqueles que são misericordiosos. Por isso a Bíblia fala: exerça a misericórdia,
Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu endurecerei o coração de quem eu quiser. Deus quis endurecer o coração de Faraó e endureceu o coração de Faraó. Deus quis ter misericórdia do povo hebreu e Deus teve misericórdia do povo hebreu. Deus tem misericórdia do humilde, mas Deus, Ele retém sua misericórdia aos soberbos e orgulhosos. Quem que tu escolhe hoje? O que que você escolhe hoje diante de Deus? Salvação ou condenação? A mesma pergunta é lançada à voz que até Jeremias falou, ou melhor, Deus falou através de Jeremias: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolhe, escolha, faça a escolha agora, escolha hoje, escolha agora. A salvação ou a condenação, escolhe, porque para onde tu vai, na sepultura não haverá mais obras. Para onde tu vai, não há indústria, não há ciência. Para onde tu vai, não se leva nada. Do pó da terra tu vieste, por pó da terra tu tornará. Vieste do pó da terra e tornará mais uma vez. Mas eis a questão: para onde irá a tua alma? Para onde irá a tua alma nessa eternidade? Estamos caminhando todos, não para o mesmo caminho, mas para uma eternidade. E não é a mesma realidade para todos. A eternidade é céu e inferno, é duas realidades, é condenação ou salvação. Para onde irá a tua alma? Louco, pois esta noite podem pedir a tua alma. Para quem será que está preparado? Para quem será? Assim são aqueles que ajuntam para si bens nessa terra. Assim são aqueles que adquirem para esta vida um certo conforto, mas não adquirem confiança e nem a esperança da eternidade diante de Deus. Muitos estão em busca de um conforto para esta vida, mas estão se esquecendo de juntar diante do Senhor uma segurança para onde vai a tua alma. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Ou melhor, alguns confiam no que elas têm, confiam em si mesmas, confiam uns nos outros. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. Falar de palavras que confiam no Senhor é uma coisa, mas em ação se prova quem verdadeiramente confia em Deus. De palavra, tudo passa desapercebido, até que em obras e ações seja provado. A Bíblia fala: filhinhos, não ameis somente de palavras, mas em obras. Filhinhos, olha, filhinhos, não sejam hipócritas, não vivam somente de falácias, de palavras lisonjas, de palavras bajulatórias, de palavras confortáveis, mas sim ações, ou seja, demonstração. A demonstração em obras e ação. E você tem demonstrado diante de Deus, você tem demonstrado diante do Senhor se as suas obras, se a sua ação é boa para com Ele ou não, se a sua confiança está nele ou não, se você realmente ama Deus ou não. A tua segurança da eternidade, onde está? Em Cristo ou neste mundo? O que você tem escolhido? O tempo está se esgotando. O que você tem escolhido diante de Deus? O tempo está acabando. Você vai estar diante de Deus. O que você dirá diante do Senhor?
Ah, mas Senhor, eu sou católico. Ah, mas eu fiz catequese. Vai adiantar diante do Senhor a sua catequese? Vai adiantar diante do Senhor a sua penitência? Se você é impenitente diante de Deus, em suas ações, o que vai adiantar diante do Senhor a sua penitência? O que é que você apresentará diante do Senhor? Sacrifícios, dízimos, ofertas, religião? Isso não vai te justificar dos seus pecados. A sua religião não te justificará para ser salvo. A sua religião não te livrará da condenação, mas a tua religião naquele dia nada vai fazer para você, como também a tua imagem de escultura nada pode fazer para você. Da mesma forma que a tua imagem de escultura não pode salvar, tua religião também não pode salvar. Da mesma forma que a tua imagem de escultura não pode te ajudar, naquele dia tua religião não te ajudará. Mas a Bíblia fala, sou eu quem te ajuda, o meu Deus, Cristo, agora, porque Ele é socorro agora, bem presente agora, e também nos tempos de angústia. Jesus é socorro agora, bem presente na hora da angústia. E qual que é a hora da angústia? Senão quando o homem está sendo afligido, sendo tentado pelos seus pecados a satisfazer a vontade do diabo e não a vontade de Deus. A Bíblia fala que seriam tempos de angústia sobre a face da terra. São tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. A profecia está se cumprindo. O Filho de Deus virá na vida do céu. E o mundo hoje está disperso. O mundo hoje está anestesiado em seus pecados. O mundo hoje está como um sono da indolência, estão adormecidos em seus pecados, mas a luz tudo manifesta pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. Se você se despertar, faça como Samuel disse, eis-me aqui, Senhor. Samuel estava dormindo, mas ouviu a voz de Deus. E se você der a ouvir a voz de Cristo, a voz do Senhor, a tua palavra, Cristo te esclarecerá. Nós podemos se despertar do sono da indolência, o sono do pecado. O pecado cega, é um sono profundo. As pessoas não querem mais acordar, elas querem viver dormindo nas suas fábulas, no engano, querem permanecer adormecidas na idolatria, querem permanecer adormecidos no adultério, em seus erros de perdição, em suas bebedeiras, em suas imoralidades. Mas Cristo diz: desperta você que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. A Bíblia fala que quando Cristo vier, muitos vão ressuscitar para vergonha, desprezo eterno, outros vão ressuscitar para o Deus eterno. Daquela forma que todos vão se despertar para estar diante de Deus, ou seja, vão sair de onde estão para estar diante de Deus, ou para ser salvo, para ser condenado. Hoje Jesus quer te despertar para que você esteja atento a ouvir a voz do Senhor teu Deus e fazer tudo quanto Ele diz. Não é somente ficar ouvindo. Tiago fala no capítulo 1, versículo 22, não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra. Não adianta ficar somente ouvindo e não colocar em ação. Não adianta ficar somente sendo ouvintes e não sendo praticantes. A fé sem obras não pode salvar. Inútil é uma fé sem ação, sem obra. A obra da fé é a fidelidade, a sujeição. A obra da fé não são penitências, não são promessas, não são sacrifícios, não são liturgias, tradições. A obra da fé é a obediência a Deus.
a obediência ao Senhor dos Exércitos, a obediência à Escritura, a palavra, é a obra da fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. A fé sem obras é morta. A fé sem as obras da fé não pode salvar. A fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem as obras, eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Assim disse Tiago no capítulo 2. Ó homem vão, não sabes que a fé sem obras é morta? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem em Deus e se estremecem. Qual que é a fé que você tem diante de Deus? A fé igual dos demônios? Ou a fé segundo a Escritura diz? Porque a fé segundo os demônios é uma fé de crença, de crer e sem obedecer. Até se estremecem, ou seja, até há um certo temor, mas não há fidelidade nem sujeição. É assim a tua fé também? A tua fé também é dessa forma? Você até se estremece, até teme um pouco, mas não obedece. Essa é a fé dos demônios, é uma fé maligna que não pode salvar ninguém. E que, por sinal, muitas religiões, talvez até a tua religião, está te conduzindo nessa falsa fé. As religiões, elas conduzem o homem segundo tradições, e nós não aprendemos Cristo segundo tradições. Cristo não nos ensina segundo tradições, rudimentos religiosos, mas Cristo nos ensina pela a verdadeira doutrina, a palavra de Deus. E que, por sinal, a palavra de Deus não nos ensina a ir por um caminho de uma senhora. Não tem nenhuma senhora que passa na frente, mas o Senhor dos senhores e Rei dos reis é o único que diz na Bíblia que está à frente, está acima de todas as coisas. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, até morrer se deu por nossos pecados. Não há outro intercessor, não há outro mediador entre Deus e os homens, é só Jesus. Mentira para você a vida inteira. E você acreditou que Maria podia interceder e estava orando, rezando por morto, que nada podia fazer por você, acreditando fielmente que do outro lado existe algum daqueles que morreram, que são santos e que podem fazer alguma coisa, mas na verdade não são santos. São espíritos enganadores que não podem te ajudar a chegar até a Deus, não podem te levar as suas petições ao Senhor dos Exércitos. A Escritura nos alerta dizendo que nos últimos dias haveria muitos espíritos enganadores. A carta a Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, ele está alertando, dizendo que nos últimos dias muitos abandonariam a verdadeira fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Eu acabei de citar alguns espíritos enganadores. Aqueles que estão mortos, aquelas pessoas dizem que são intercessores, não passam de espíritos enganadores. O intercessor de verdade, o mediador de verdade, ele está no céu. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele foi pendurado numa cruz, mas tendo dado o seu último suspiro, antes ele disse: está consumado, e ele consumou. A Bíblia diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude corporalmente nele habitasse, em Cristo, toda a plenitude, o poder, tanto nos céus como na terra. Todo o poder foi dado a mim, disse Jesus, tanto nos céus como na terra. Por que todo o poder? Porque ele venceu. Maria não venceu, mas ela disse: eis que a minha alma se compraz do Senhor, o meu Salvador. Ou seja, a alma, ela precisa de um Salvador. A alma, ela pede socorro para um só Salvador, Jesus. Até a alma de Maria pediu socorro e foi a Jesus, sendo o socorro dela.
E a Bíblia fala assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho de Deus, disse Jesus. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Crê como diz a Escritura. A Escritura foi apresentada alguns trechos da Escritura, mas todos nós devemos chegar a esse aperfeiçoamento, ao conhecimento da Escritura. Nós devemos buscar. Não fica dependente de homens para conhecer a Escritura. Não fica dependente de pastores e padres, líderes religiosos para você conhecer a Escritura. Porque o Senhor Deus diz que a partir de hoje, ninguém mais ensinará sobre Deus aos outros, ninguém mais dirá, vá ao Senhor, ninguém mais. Nós temos que buscar por espontânea vontade o conhecimento de Deus, porque somente esse sentimento verdadeiro nos faz permanecer diante de Deus. A espontânea vontade de buscar ao Senhor, o desejo que surge de dentro de você mesmo a buscar o Senhor, te faz permanecer diante dele. Já percebeu? Quantos de nós, quantos de vocês foram instruídos pelos seus pais desde pequeno a uma religião e permaneceram talvez até por 2, 3 anos numa religião, quem sabe 10 anos, 15 anos, 18 anos numa religião e depois saiu? Por quê? Porque não foi segundo a sua vontade, mas sim por pressão, talvez porque aprendeu assim, porque acostumou, se acomodou. Mas quem busca a Deus por espontânea vontade, ele vai verdadeiramente conhecer a Deus. E ele jamais ele vai querer se afastar, porque quem conhece o que é verdadeiro, ele não troca o verdadeiro pelo falso. Quem tem a verdadeira experiência com Deus, jamais ele quer trocar essa experiência verdadeira por algo duvidoso. Não precisa ser muito inteligente para você saber que o que é bom você não troca pelo que é ruim. E Deus você só pode provar que Ele é bom se você realmente buscar de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento. E ciência nenhuma vai te provar o quão bom Deus é e o quão poderoso Deus é, porque a ciência, infelizmente, é um Deus e que as pessoas criaram para não estar sujeito à ordenança de Deus. Jesus falou: olha, eu dou poder a vocês, vocês podem curar os enfermos, vocês podem expulsar os demônios, ressuscitam os mortos. Mas as pessoas perderam a fé e elas ficam dependentes da ciência para manter a pessoa viva, para poder curar as pessoas, sendo que Jesus falou: eu dou poder para vocês. As pessoas não creem, elas não creem. Tem que pagar promessa para a Virgem Maria curar, sendo que Jesus falou: é vocês que têm o poder, em nome de Jesus, não é em nome de Virgem Maria, é em nome de Jesus, não é em nome de São João, de Santo Antônio. Jesus falou: aquele que ore ao Pai que está em oculto e secreto, em meu nome curarão os enfermos. Jesus falou: em nome de Jesus se curam os enfermos. Então, se é em nome de Jesus que se cura os enfermos, tome cuidado, você que está orando para um outro nome que não é Jesus, um santo fulano ciclano, não pode curar verdadeiramente, pois são espíritos enganadores que estão enganando as nações, e que por sinal foram bem enganados por muitos tempos. Mas a luz, ela tudo manifesta, nada fica em oculto, porque a luz, ela manifesta
as obras mentirosas que estão encobertas. A luz, ela manifesta aquilo que está em oculto. A luz, ela mostra justamente os seus erros, e ela apresenta para você a mentira, e ela apresenta para você o engano. A luz, a palavra de Deus, ela apresenta para nós a verdade, ela apresenta para nós o caminho. A luz, ela desmascara, ela desmente o diabo. A luz tudo manifesta pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, versículo 13. A luz tudo manifesta. Leia a Escritura. Examinai, pois, a Escritura, pois são as que testificam de quem? De Jesus Cristo. E nela nós encontramos a vida eterna. Paz seja convosco. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a todos. Procuras a paz neste mundo.